Eu liguei para minha mãe hoje pela manhã, ela mora a 400 quilômetros daqui. Lá estavam reunidos todos os meus irmãos, 6 irmãs e suas famílias, e mais os outros 2 irmãos, nós somos em 9. Estava uma grande festa lá na casa da dona Dorvalina hoje, viu, dona Odete? Estavam reunidos. Diz a minha mãe que faltou nós 2, mas no tempo oportuno estaremos com ela. Então, essa ênfase, ela é muito forte. Mas hoje, eu quero dizer que é dia dos filhos. Temos muitos filhos aqui nesta noite. Nós somos filhos. Todos nós. É fato que muitos aqui não têm a sua mãe viva. Ela está apenas viva na memória. Ela já foi. Ela já está com o Senhor. Mas muitos ainda têm a sua mãe. O irmão Fábio mesmo mencionou: eu ainda tenho a minha mãe. Eu tenho a minha. Pude falar com ela hoje, não sei por quanto tempo. Então é um privilégio realmente ser mãe. Se não fosse a nossa mãe, nós não teríamos nascido, não estaríamos aqui. E o livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli, o sacerdote, disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Queridos, mulheres, mães, elas são apresentadas por todo o Antigo Testamento, por todo o Novo Testamento, por toda a história da Bíblia, por toda a história da humanidade. Eu acabei de mencionar que se não fosse a nossa mãe, nós não existiríamos. Sem uma mulher, sem uma mãe, não existiria uma humanidade, porque não existiria filhos.
E a Bíblia apresenta algumas mulheres. Eva, nossa mamãe Eva. Mulheres de destaques, vamos dizer assim. Rebeca, Ana, mães de filhos importantíssimos na história da Bíblia, na história sagrada. Novo Testamento, Maria, Lloyd, a mãe de Timóteo, Eunice, que foi mãe de Lloyd, e outras tantas. Todos esses homens que são personagens bíblicos tiveram mãe. Todos nós que estamos aqui nessa noite temos mãe. E é esta a razão que eu quero trazer uma ênfase um pouquinho mais aprofundada a respeito do Dia dos Filhos. Porque, amada igreja, é dia de todos nós, filhos, reconhecermos que fomos gerados, que não fomos sempre independentes, que não andávamos com as nossas próprias pernas desde muito cedo. Aliás, quantos tombos, quantas quedas, quantos esfolões, quantas marcas pelo corpo por questões de teimosia. Filho, não toque, não pegue, não suba, não faça isso, porque é perigoso. Quando uma mãe fala não faça isso, nem ela precisa dizer que é perigoso, porque ela está vendo a iminência do perigo com antecedência. Até nos equilibrarmos sobre os nossos pés. Hoje é dia de reconhecer que éramos dependentes para nos alimentarmos, para nos banharmos, para nos protegermos dos perigos iminentes. Nós dependíamos de alguém. E esse alguém é esta que é homenageada hoje. É esta que muitos hoje os homenagearam. Mas é bem provável que muitos hoje também as maltrataram. É muito provável que em muitos lugares, muitos filhos hoje, ao invés de dizer bom dia mamãe, eu te amo mamãe, ele falou está pronto o meu café, está preparado o meu sanduíche, a senhora já fritou aí o meu omelete, a senhora já limpou o meu tênis. A senhora já fez isso, já fez aquilo. A senhora não viu que o meu celular estava com a bateria zerada? Por que não colocou para carregar? É bem provável que muitas mães passaram por situações. Hoje é dia de nos recordarmos antigas canções de ninar. Durma, nenê. É lógico, o nenê não vai recordar dessa idade. Mas é bem provável que a sua mãe cantou para você dormir. É bem provável que a nossa mãe balançou, embalou um berço, cantou uma musiquinha nos nossos ouvidos ali para nós poder pegar no sono, para ela descansar também. 'Ave, 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 '
É dia de recordarmos e lembrarmos da segurança do peito de onde vinha a nutrição e o aconchego. Filhos. E hoje, se nós falamos filhos, logo vem à nossa memória as crianças, mas todos nós somos filhos. E ai de nós, se não fosse essas benditas mamães. Hoje é dia de gratidão por 9 meses de moradia sem pagar aluguel. Alguns nascem um pouquinho antes, né? Por uma situação de saúde, enfim. Mas o normal é 9 meses. E muitos nem estão nem aí. Aliás, eu já deparei com situação em que filhos ingratos disseram para a mãe: eu não pedi para vir esse mundo. Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez lá num passado distante, longe de Jesus, longe de uma experiência com Jesus, o seu filho já te falou isso. Eu não pedi para vir esse mundo. Quantos filhos ingratos estão por aí, no dia a dia? O ventre de nossa mãe, onde não sentíamos dores, onde não sabíamos o que é a preocupação por algo, por sintomas que ainda não sentíamos, mas a mãe sabe e sente tudo. A mãe só de olhar para o filho, ela sabe como ele está. Mas o filho muitas vezes, ele olha para a mãe com o coração partido, ele acha que ela precisa fazer tudo para alegrar o seu coração. O mundo está cheio de filhos egoístas. A mãe conhece o filho, muitos filhos não conhecem a mãe. Por isso que muitos só vão valorizar depois que perdem. Daí é tarde demais. Daí não adianta. Aí não adianta olhar para aquela plaquinha lá no cemitério onde diz: aqui jaz fulano de tal, e dizer: ufa, não dá mais, não volta. Hoje é dia de nós acharmos novamente pequenos, necessitados de cuidados especiais. É o dia de olharmos para onde tudo começou. O ventre da nossa mãe. É o dia de fazermos uma reflexão, para entendermos por que nós estamos aqui, mas por onde nós passamos para chegar até aqui. Quantas mães não investem noites e noites, madrugadas e madrugadas, orando pelos seus filhos? E quantas mães hoje não choram por não ter a alegria de ter o seu filho junto com ela, na igreja, no templo, partilhando da mesma devoção, servindo o mesmo Senhor, se alegrando na presença do mesmo e único Deus. Quantas mães, filhos ingratos, que não reconhecem. Por isso, hoje, com a idade que cada um de nós, filhos, temos, é dia de reconciliação. Se houver rupturas no relacionamento, é dia de expressão de afeto,
é dia de expressão de perdão, uma expressão perdoadora. E sabe, você que está aqui nessa noite magoou a sua mãe nesse dia. Talvez você reclamou do sal no arroz, estava demais ou estava de menos. Talvez aquela carne não estava no jeitão que você gosta. Puxa, mãe, mas logo hoje. Aí Deus fala assim: logo hoje, para ver como é que você ia se comportar, seu infeliz. Logo hoje. Por isso que eu falei na ministração da ceia, talvez algum pecado que cometemos nesse momento, mas quem sabe hoje nós magoamos o coração daquela que mais tem cuidado de nós. E para não participarmos da ceia com um coração mentiroso, cheio de falhas, é bom a gente fazer um concerto com Deus. Senhor, eu magoei a minha mãe hoje, eu entristeci o coração dela, então o Senhor me perdoa, que eu quero participar da mesa do Senhor com o coração leve. Então hoje é dia de expressão de afeto, é dia de celebração, do almoço juntos, daquele telefonema, hoje é aquele e-mail, né? Aquela mensagem, aquela coisa nostálgica, matando a saudade, né? Às vezes voltar um pouquinho e pensar na distância que nos separa, como é o meu caso, como é o caso de muitos, né? Hoje é dia de poder alegrar-se e abraçar aquela que está ao seu lado. E a pergunta é: você fez isso hoje? Às vezes na correria do nosso dia a dia, tem filhos que passam a semana inteira sem dizer bom dia, boa noite, mamãe. Porque ele sai antes da mãe acordar, ou a mãe sai antes dele acordar. Ele chega depois que a mãe já está descansando, ou a mãe chega depois que o abençoado já está dormindo. E assim a semana vai, e a semana vai, os dias passam. E isso é muito perigoso. Você já fez isso hoje, ou somente reclamou por algo que sua mãe deixou de fazer por você? Pense nisso. Efésios 6,2 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. Olhe a promessa que está incutida em honrar pai e mãe. E a pergunta é: filhos, vocês querem viver uma vida longa? Queremos desfrutar das bênçãos do Senhor plenamente, ainda aqui nesta terra? Então precisamos obedecer àquela que nos gerou, aquele que cuida de nós. Olha que o texto diz: pai e mãe. Hoje é dia de, ainda que não haja razão alguma para se alegrar, nem história para contar, agradeça o ventre que o gerou com a possibilidade de existir. Nós precisamos fazer isso. Precisamos olhar para a graça de Deus sobre as nossas vidas, de ter nos colocado num lar, e este lar ter dado a condição de nós hoje podermos servir ao Senhor. Quantas mães não estão hoje chorando a perda dos filhos? Quantos filhos não estão chorando hoje porque não tem mais o amor de uma mãe? Quantos? Quem trabalha por aí nesses abrigos que acolhem crianças em situação de risco sabe muito bem a dor de uma separação de um filho com uma mãe, muitas vezes, por escolhas erradas que fazem.
Hoje é dia de louvar a Deus e agradecer-lhe por ter nos feito filho da mulher que nos gerou. Hoje é dia dos filhos dizerem mãe, como expressão de amor e gratidão àquelas que nos geraram, seja alguém que nos quis muito, assim como o exemplo de Ana, seja alguém que não planejou o nosso nascimento, mas uma coisa é certa: Deus planejou e quis. Ana é um exemplo de uma mãe. Ela foi vista por uma mulher embriagada. Ela foi acusada com uma falsa acusação por algo que ela não tinha feito. Porque era uma mulher que, como diz ela, angustiada de espírito, atribulada. A história de Ana, eu creio que as mulheres aqui dessa igreja sabem muito bem. Muitas aqui já pregaram esse texto, já ouviram várias mensagens sobre Ana, que é mãe do profeta Samuel. Mas era uma mulher atribulada, era uma mulher sofredora, ela era ameaçada, ela era zombada. Por isso que é um texto que nos chama a atenção. Hoje é dia de ver que a história de cada mãe que a Bíblia registra é a história da fidelidade e da soberania de Deus sobre as mães e filhos que o amam. Isaías 66:13 diz assim: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Olha a comparação que o profeta recebe de Deus em relação ao seu povo. Na mesma proporção como uma mãe aconchega o seu filho nos braços e o consola em meio à dor, em meio à tristeza, em meio à angústia, em meio ao perigo iminente, o Senhor diz para Israel: assim eu também vos consolareis. Na abertura nós ouvimos também, através do profeta Isaías, na leitura que a irmã fez, a comparação de Deus com uma mãe e o cuidado pelo seu povo, uma mãe, o cuidado pelo seu filho. Aleluia! Que compromisso ou que comparação maravilhosa Deus faz. Esteja onde estiver, seja quem for, agradeça a Deus por ter te feito filho e porque te deu uma mãe. Agradeçamos a Deus todos os dias. Eu creio que nós aqui temos ensinado as nossas crianças a honrarem pai e mãe, a obedecerem, a serem amáveis com pais e mães. Esse é o nosso papel como igreja. Esse é o nosso papel como pai e como mãe. Esse é o nosso papel como líder do grupo tal. Seja qual for a classe, seja os do berçário, seja os cordeirinhos, sejam os... não interessa. O importante é buscar a orientação de Deus para colocar os nossos filhos, os filhos da fé, em obediência a Deus, em obediência ao seu pai e à sua mãe. E a promessa é que eles vão ter longa vida sobre a face da terra. Por isso que eu falei que hoje é dia dos filhos, é dia dos filhos obedecerem, é dia dos filhos amarem mais, é dia dos filhos buscarem sabedoria em Deus e a sua palavra para viver bem com o seu papai e com a sua mãe.
Amém, queridos? Amém, queridas? Amém, igreja? Então eu quero concluir essa mensagem aqui de uma forma muito breve, com um pequeno trecho de um poema que diz assim. Preste bem atenção, mamãe que está aqui nesta noite. Para completar o homem, Deus a fez mulher. Mas para participar do milagre da vida, Deus a fez mãe. Para liderar uma casa, Deus a fez mulher. Mas para edificar um lar, Deus a fez mãe. Para trabalhar, estudar, competir, Deus a fez mulher. Mas para guiar a criança insegura, Deus a fez mãe. Para os desafios da sociedade, Deus a fez mulher. Mas para o amor, a ternura e o carinho, Deus a fez mãe. Para realizar qualquer trabalho, Deus a fez mulher. Mas para embalar o berço e educar, Deus a fez mãe. Para ser princesa, Deus a fez mulher. Mas para ser rainha, Deus te fez mãe. Feliz Dia das Mães. E que a graça do Senhor lhe abençoe. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai de toda a glória, toda a santidade, toda a humanidade, Senhor, somos feituras do Senhor, criaturas do Senhor. Mas a partir do dia que tomamos uma decisão de convidar ao Senhor e morar em nossos corações, passamos a ser filhos do Senhor, termos o Senhor como nosso Pai. E o Senhor graciosamente nos abençoou com um pai e com uma mãe. Mãe que nos carregou no seu ventre por um determinado tempo e depois nos conduziu em segurança, nos orientando, nos ensinando, nos protegendo diante de todos os perigos que surgiram diante de nós. E se hoje nós chegamos até aqui, cada um na sua idade já vivida, Senhor, é porque o Senhor graciosamente nos abençoou com as ricas bênçãos do Senhor, através de uma mulher que se tornou nossa mãe. E hoje temos esta razão e esta alegria para abençoar, ó Deus, com a Tua palavra que é viva e eficaz, esta igreja, esta comunidade, aqueles que nos visitam, ó Deus, dizendo: feliz Dia das abençoadas mamães. Muito obrigado, Senhor, por cada mulher, por cada mãe, por cada avó, por cada bisavó que está presente nesta noite. Que o grande amor do Senhor, que a graça renovadora de Cristo Jesus, que as ações consoladoras do Espírito Santo de Deus esteja presente na vida desta igreja, hoje e por todo e sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isso. Quem? É verdade, eu esqueci de dar os parabéns para ela ontem, pedi perdão, agora esqueci de novo. Misericórdia. Irmaneide, então, por gentileza, vem aqui à frente. Temos mais pessoas que aniversariaram por esses dias, vão aniversariar nesse mês aí de maio. Tem um bolo esperando as mães ali fora. Diz que é só para as mães, os pais que hoje não vão comer bolo não. Não, brincadeira, viu, irmão Jair? Temos mais alguém aniversariando? Não? Cadê o homem do violão?
Como é que nós vamos cantar parabéns sem violão? Cantar sem um instrumento, não acho, com essa voz de taquara rachada, não vai ficar legal. Muito bem. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao teu lado, um novo porvir, que a vida seja um eterno